Olá, pessoal. Esse vídeo é para facilitar a vida de vocês na construção dos slides para apresentação da sua defesa de pesquisa científica. Pode ser tanto para graduação, mestrado ou doutorado. A técnica é a mesma. Inclusive, eu utilizo muito dessas técnicas, dessa forma de montar esses slides nas minhas palestras e também em algumas aulas minhas. Lembrando que eu não utilizo só metodologia de slides para as minhas aulas. Vou compartilhar com vocês para ficar um pouquinho mais fácil a nossa organização. A primeira coisa que todo mundo tem que entender sobre o processo de construção é, dessa forma, ou da forma de planejar os seus slides, é que é, nós não podemos montar slides sem estar com o texto pronto. Sem o texto pronto, é impossível você montar os slides da sua apresentação. Ou seja, primeiro esteja com o seu texto pronto. Texto pronto, vocês vão precisar realizar um resumo do seu texto final. Qual que é a orientação da professora na realização desse resumo do texto final? Utilizando as partes do seu trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão, sem tirar os títulos, ok? Vocês vão, eu oriento os meus alunos a fazer a impressão do seu documento, marcar os pontos mais importantes em cada um dos elementos. Quais elementos? Então, por exemplo, na introdução, a apresentação do tema, a problemática, objetivo geral, objetivos específicos, fazer a marcação com um grifa-texto mesmo. Ao fazer essa marcação, você já consegue definir pontos que são importantes. Em cada capítulo, destacar as frases mais importantes daquele capítulo. Na sua conclusão, a mesma coisa, destacar os pontos mais importantes. Lembrando que as conclusões, a gente já tem vídeo aqui sobre como fazer uma boa conclusão, ela tem que responder os seus objetivos específicos e a problemática. Então, é importante que na sua apresentação também destaque isso de uma forma muito clara. Realizado esse resumo, ou seja, você grifou e você já destacou os pontos importantes do seu trabalho, você precisa organizar o texto nos seus slides. E como que eu faço isso? Então, por exemplo, montei essa semana uma palestra e eu já tinha um texto base, eu fiz o resumo e ao fazer aquele resumo eu coloquei todas essas informações nos meus slides, ou seja, eu fui destacando dentro dos slides. Qual é uma sequência boa de slides? Aqui eu vou colocar para vocês um exemplo, que é um exemplo da faculdade, onde eu ministro aula sobre isso. Então, nós temos aqui o título do trabalho, o seu nome, o nome do seu orientador. Dentro da apresentação do tema, ela é importante, é o primeiro passo da sua introdução. Então, você vai destacar aqui os textos que são importantes. Dentro da apresentação do tema, depois você tem a problemática. Quem tiver hipóteses, já põe a sua hipótese logo abaixo aqui da sua problemática. Objetivo geral, objetivos específicos. Gente, isso vocês não vão parafrasear. Objetivo geral específicos, problemática, hipótese, é copia e cola do seu trabalho real. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo. A justificativa da sua pesquisa, então você extrai lá do seu resuminho e coloca aqui o seu texto. A sua metodologia, né? Como que a sua metodologia foi composta, como ela é definida. Aqui, gente, tá escrito assim, título do capítulo 1, ou seja, coloca o título já, você não deixa a palavra título do capítulo 1. E no texto, você vai colocar quais são as partes importantes daquele texto. Se o seu capítulo 1 é dividido em várias partes, em vários tópicos, o que você vai fazer? Você pode destacar um slide para cada tópico, se ficar muito grande, ou reorganizar o pensamento dentro de um único slide de todos aqueles subtópicos dentro daquele capítulo. Então, você vai colocar o capítulo 1, capítulo 2, o 3, e nas conclusões, não esquecer de trazer as conclusões respondendo a problemática e provando os seus objetivos específicos, além das suas referências. Ou seja, a partir daqui, a gente organizou o texto nos slides. Realizada essa organização, quase sempre eu coloco um texto mesmo, sequenciado. Depois eu vou reorganizar esses slides para que visualmente eles fiquem melhores, destacando, por exemplo, informações, destacando gravuras,
destacando reportagens que demonstram algumas questões. E uma questão, gente, que é muito importante, muitas pessoas colocam muitos vídeos em apresentações de trabalho de pesquisa. Tomar muito cuidado com colocar os vídeos, porque senão fica demonstrado claramente que você está apenas querendo encher linguiça, como um bom mineiro fala. E isso retira a sua capacidade, a sua melhoria do seu trabalho e também no processo avaliativo. Então, é importante que você realmente traga o seu trabalho demonstrado nos seus slides. Lembrando que os slides são para que você consiga fazer uma boa apresentação, para que você não precisa ficar lendo. Então, se você está precisando ler o seu texto, se você está precisando ficar lendo o seu texto, você tem que amadurecer o seu processo de apresentação desse trabalho. Então, monte o seu slide, treine para fazer a sua apresentação. Depois do slide pronto, eu, professora Michelle, eu gosto inclusive de imprimir ele com aquelas linhas, na versão de impressão que é com linhas, e eu destaco o que eu vou falar em cada ponto para que eu consiga ali fazer o meu treinamento. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente consegue ir destacando isso sem precisar fazer certamente dessa maneira. A gente pode fazer de uma forma mais rápida e a gente consegue destacar. Lembrando que a não leitura de textos é muito importante. Nos seus slides não precisa ter artigos de lei julgados, somente se for necessário, você coloca ali o número do julgado, o número do artigo, mas o texto em si não precisa. Isso já está no seu trabalho escrito e o seu professor avaliador, ele já vai ter lido o seu trabalho, então ele sabe de onde está aquela informação. Esses números do artigo ou do julgado apenas facilita você ao explicar, a dar o exemplo dentro daquele caso concreto. Aqui está um exemplo de como reorganizar os textos. Você pode usar técnicas de visual law, pode utilizar imagens, por exemplo, isso aqui é a apresentação da minha defesa de doutorado, já tem alguns anos, mas aqui eu destaquei algumas imagens, porque nesse slide eu expliquei a apresentação do meu tema, e uma parte da apresentação do meu tema são os grandes impactos que as multinacionais causavam ali dentro das questões. Então, eu já trouxe essas imagens apenas para ilustrar e que o meu ouvinte, o meu avaliador, observasse sobre o que eu estava falando. Necessariamente, essas fotos, como são fotos ilustrativas, elas não estão no meu trabalho. Agora, se você estiver fazendo a apresentação do seu trabalho, destacando fotos de estudo de caso reais, e aí você necessariamente tem que colocar na sua apresentação. A mesma coisa acontece se você tem quadros, se você tem gráficos no seu trabalho. Isso tem que ser apresentado dentro de sua apresentação do tempo, dentro dos seus slides. E aqui, gente, é uma forma de dispor informações. Essa aqui é uma forma onde que a gente tem mais textos escritos, mas vocês percebem que nunca passa de 2 linhas cada tópico. Por quê? Porque quando você tem muito texto escrito, você vai esquecer o seu trabalho, ou esquecer o que você vai falar. E aí isso te leva à leitura do seu texto, e aí você se perde completamente. Então, é importante que tenha frases curtas ou meramente palavras para te direcionar dentro desse processo de reflexão e análise. Outra forma é a apresentação em forma de visual law, ou também conhecido como mapa mental, mapa conceitual. São pontos que vão fazer com que você entenda o que você tem que falar. Então, aqui, por exemplo, eu falava numa forma de progressão até chegar e explicar o que é direito transnacional. Então, eu tinha ali. E, para mim, essas palavras-chave, obstáculo, globalização, direito transnacional, são os pontos em que são palavrinhas-chave que me lembravam o que eu tinha que falar em cada um dos meus pontos. Aqui, outra forma de organizar. Isso tudo aqui vocês conseguem num dispositivo do PowerPoint, se vocês estiverem usando PowerPoint, ou outra forma. Nós temos vários hoje em dia que vocês podem utilizar para isso. E entender que essa organização ela tem que ter sentido e lógica. No meu caso aqui, eu passava de multinacionais para
responsabilidade social corporativa e chegava no processo de autorregulação, e disso nascia o processo que chegava no final a duas questões. Discurso das multinacionais era um e a prática era outro. Ou seja, tem um conflito. E isso eu demonstrei no slide porque eu expliquei sobre esse conflito. Aqui é outra maneira de também colocar a apresentação e lembrando que tudo isso envolve, leva a minha capacidade de explicar a minha pesquisa em relação a isso. Isso tudo aqui ainda era a apresentação no meu tempo. E aí eu coloquei num slide só, problemática, objetivo gerar, a minha tese jurídica a ser defendida. Eu coloquei dessa maneira. Quem quiser colocar também fica interessante, ou no mínimo problemática e hipótese. Não também a tese jurídica a ser defendida. A hipótese e a tese jurídica elas podem ser a mesma, ou a hipótese pode ser refutada no final. Então, a tese jurídica vai ser diferente da hipótese. Aqui é a organização esquemática de como que os meus capítulos foram divididos. Eu gosto de colocar isso, então eu ponho a tese jurídica no alto e como que eu organizei os argumentos a partir desses capítulos. Outra forma de organizar os capítulos, aqui eu estou passando mais rápido para vocês verem que eu utilizei muitas questões gráficas. Esse daqui é o meu capítulo 3. São todos pontos importantes para eu falar. Como é um capítulo muito extenso, muito longo, a minha tese tem quase 600 páginas e eu tinha apenas 20 minutos para defesa. Então, eu trouxe aqui de uma forma mais visual o que eu destacava em cada ponto. Por isso que eu falei que um dos primeiros critérios é resumir o seu trabalho, para que você adeque dentro do seu tempo estabelecido. Lembrando que apresentar dentro do tempo é um dos critérios de avaliação das bancas examinadoras, ok? E aí, pessoal, eu coloquei também, esse aqui é porque o meu era um método, né? Aqui é a minha conclusão. Na minha conclusão, eu trouxe dessa maneira, onde eu destacava como cada objetivo meu era respondido. Como para mim o tempo estava muito curto, eu não coloquei isso de forma descritiva. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Então, eu falei sobre os objetivos, quais foram respondidos, qual a resposta da minha problemática, e eu destaquei aqui a minha conclusão, que seria a redefinição ali da responsabilidade social pelo método vinculatório. E aí eu expliquei como seria isso dentro da minha conclusão. Podem fazer de forma, então, organizada, dessa maneira, ou não, ok? Coloquei as minhas principais referências, principalmente se você citar alguma pessoa, algum autor ao longo do seu texto, cite aqui nas referências, e eu deixei uma pequena mensagem no final do meu texto. Isso aqui é meramente para poder dar aquele fechamento na sua apresentação. Pessoal, eu espero que esse vídeo auxilie vocês na reconstrução aí do processo de slides de vocês e se tiver alguma dúvida, é só me encaminhar. Até mais!